Hola muchachos, buenas tardes, oitavo grado, sean bienvenidos en más una clase de español. Yo soy Delane, la maestra de espanhol, vale? Adelante. Olha só, gente, nessa semana nós estamos aí cumprindo a nossa quarta semana de aula desde que volvemos das vacações, sim? Então, nessa semana nós vamos concluir a nossa unidade 5, entre direitos e deveres. Essa unidade 5 nós já temos trabalhado conteúdos comunicativos com essa temática, né? Falando um pouco a respeito de tudo que envolve, né? Essa questão do direito, do dever de cada um de nós, tá certo? De que todos nós temos. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Na verdade, tem até eu até falei na semana passada, tem um ditadozinho popular que diz: antes da diversão vem a obrigação. Ou seja, antes do seu direito vem o seu dever. Então, todos nós temos deveres a cumprir e por meio desses deveres que nós cumprimos, então nós podemos requerer o nosso direito. Tem até quem diga que tem os que dizem assim, você perdeu o seu direito quando você não cumpriu o seu dever, por exemplo. Acontece muitas vezes isso, na verdade, no meio laboral, da nossa profissão, aquela que a gente exerce, até nos relacionamentos, né, com as pessoas, uns com os outros, dentro da nossa casa, com a nossa família. Então, nós não podemos lembrar ou somente cobrar os nossos direitos, mas a gente tem que pensar em primeiro lugar nos nossos deveres, tá? Como uma maneira integral e importante desse processo, tudo bem? Nós vamos dar continuidade. Para dar continuidade, nós vamos fazer uma correção. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito de uma perífrase verbal de opinião ou obrigação. Né? Opinião ou obrigação. Perífrase verbal a gente já tem trabalhado, nós já sabemos como que eu construo uma perífrase verbal. Geralmente ela é com dois verbos, com preposição ou sem, com o uso da partícula que ou não. Né? Então, a gente sabe que é assim que a gente produz uma perífrase verbal e toda essa união, ela tem uma só função, ela tem aí a função de expressar uma ação, tudo bem? Então, falando um pouco sobre essa perífrase de obrigação ou opinião, né? Nós vamos responder as questões aí da página 91. Ele observa que ele dá o verbo principal no infinitivo, não é isso? Lembrando que a gente vai utilizar o verbo poder. Quando a gente vai expressar opinião, né? Então, a gente usa, assim, o verbo poder, na sua forma impessoal, digamos assim, quando não relata quem é a pessoa do discurso. Então, a gente coloca o pronome pessoal se, pronome complemento se, né? E a gente pode também conjugar o verbo na pessoa de forma pessoal, eu, tu, ele ou ela, quando a gente vai expressar aí a pessoa no discurso, tá bom? E também as formas de expressar uma opinião, juízo de valor. A gente sempre vai estar. Nessa questão de número 3, nós vamos utilizar o verbo poder, inclusive daí. A perífrase é verbo poder mais infinitivo. O infinitivo é o verbo principal que ele traz aí para a oração. Vamos elencar? Vamos ver como fica. Letra A. Letra A. Nadie, que significa ninguém, nadie puede practicar la discriminação. Ninguém pode praticar a discriminação. Essa é uma opinião, não é verdade? Nadie puede, está conjugada aí na terceira pessoa do singular. Letra B. Todos podem contribuir para garantizar os direitos humanos. Todos podem. O verbo poder está conjugado na terceira pessoa do plural. É isso. Letra C, nós outros, tem a pessoa no discurso, né? Nós outros podemos expressar livremente nuestra opinião. Olha só, o verbo conjugado também na primeira do plural. Letra D, como eu puedo mejorar o futuro de meu país? Primeira pessoa, eu puedo, conjugado o verbo. Tu também puedes participar de las decisões políticas de tu país. Então, gente, aqui todas essa perífrase, ela vai estar expressando aí uma opinião, tá certo? A respeito do conteúdo. Na página 92, nós temos aí o que acontece nessa questão.
Também você vai formar uma perífrase verbal com o verbo poder, expressando opinião. Só que você tem que relacionar a frase da primeira coluna com a sua continuação na segunda coluna. Observe que eu coloquei aqui como que vai ficar a sequência. Por exemplo, a letra A, lá embaixo, né? Letra A, a frase da letra A diz assim. Na verdade, eu vou começar com as frases de cima respondida, que aí eu vou dizendo qual é a letra. É a letra C. A primeira frase de baixo, da segunda coluna, é a letra C. O que diz a letra C? Como el colegio puede ayudar a los chicos que dejan de estudiar? Letra C. El colegio puede reportar los casos a la Secretaria del Trabajo y Prevención Social. Então, a gente tem o verbo reportar. Então, a perífrase vai ficar puede reportar. Letra C. A próxima frase é da letra E, de escuela, que vai ficar com uma pergunta: como se pode garantizar os direitos de los niños? Letra E. Para garantizar os direitos de los niños, nosotros tenemos que exigir que todos os cidadãos los respeitem, perdão. Então, observe que aqui, gente, nós utilizamos o verbo tener. Temos que exigir, né? Temos que exigir. Porque, nesse caso, é uma exigência, não só uma opinião. Então, a gente usa o verbo tener. A próxima frase é da letra A. Qual é a pergunta? Como se pode ser ante uma suspeita de malos tratos em niños? Se pode denunciar a los padres ou responsável a la Fiscalía de Menores. Então, isso se pode denunciar. Se pode por quê? Nesse caso, não está dizendo quem é o sujeito, quem é que vai denunciar. Então, está na terceira pessoa de forma impessoal. Se pode. E próxima frase, letra D, a pergunta. O que pensa sobre o tema do trabalho infantil? No se puede aceptar que los niños desperdicien su infancia en el trabajo. Não se pode aceitar, também de forma impessoal. E por último, a frase da letra B, a pergunta é: onde podemos informar-nos sobre os direitos de los niños? Ustedes podem, tem uma pessoa no discurso, podem ler a Convenção de los Direitos del Niño, adoptada por la UNICEF. Então, observe que a gente conjuga o verbo de acordo com a pessoa do discurso, e quando não tem pessoa, a gente volta na forma impessoal com o pronome complemento se puede, na terceira pessoa de singular, tá certo? Verifique se está tudo ok, verifique se você conseguiu formular esse contexto comunicativo e verifique a sequência. A sequência das frases vai ficar C, E, A, D, B, ok? Essa é a sequência aí da página 92, vale? Verifique se está tudo ok e corrija, tá bom? É importante que suas atividades estejam corrigidas. Gente, olha só. Nessa semana, nós temos uma prática aí de escuta. Por isso, é muito importante você escutar o seu CD. Tá? Na página 97, nós temos um texto que não traz no livro, ele é trazido no CD. Por isso que é uma atividade de escuta. Você vai escutar uma, duas, na terceira vez você começa a ler as questões e tentar responder. Caso haja algo que você não compreendeu, escuta novamente, tá bom? Até você compreender bem. É um relato que fala sobre jovens e famílias, é um relato de jovens e famílias sobre o bullying, tá certo? Bullying que sofrem nas escolas ou em outro local qualquer. E aí a gente percebe que o bullying nesse texto, ele fere os direitos humanos, né? Ele fere o direito que cada um tem. Então, a gente observa nesse contexto, por isso que você vai escutar o seu CD. Todos aqueles que têm o CD, escutem. Eu vou deixar uma cópia do texto no grupo do WhatsApp, caso você não tenha o CD, para que você leia e não deixe de responder as questões. Mas você vai ter que ler em voz alta, praticando o diálogo em espanhol, o discurso, tá certo? E todos os conteúdos comunicativos que ele traz. Nessa unidade, nós também temos aí uma questão sobre, na nossa secção Palavras e Sonidos, sobre o uso de la D ao final das palavras. Em espanhol, gente, as palavras que terminam em português com dade, por exemplo, cidade, solidariedade, amizade, por aí vai.
Essas palavras que terminam com dade, em espanhol, ela termina com o demudo, né? E esse demudo, ele é pronunciado em espanhol, sabe? Mas ele é pronunciado de uma forma leve e relajada, como a gente diz. Quase mudo, é quase mudo, mas não é mudo. A gente observa aqui os exemplos. Eu tenho a palavra usted. Olha para onde foi que veio parar a minha língua, né? Lábio dental, ela veio entre os dentes para pronunciar o demudo. Usted, usted. E aí, na força que vem aqui do ar, ele pronuncia o D. Amistad, amistad. Felicidade, felicidade. Olha só, o D é um D mudo, mas ele é pronunciado de forma leve e relaxada. É isso que ele está explicando aí no seu livro, tá certo? Na página 97, que também tem a escuta do CD. Tem algumas palavras que ele pede para você escutar. Por que é importante você escutar? Porque é uma questão de fonema. É o som que o fonema faz. Então, por isso é importante. Se você tem um CD na sua casa, escute a faixa. E se você não tem, você vai pronunciar e ler de forma que você compreenda como que esse demudo ele é pronunciado aí em espanhol no final da sílaba. Tá certo, pessoal? Olha só, as nossas atividades essa semana incluem escuta do CD, leitura e interpretação de texto, que está na sua página 95 e 96, e também de fonética na página 97. Por favor, não esqueçam de realizar. Com a realização dessas atividades, nós concluímos a unidade 5. E assim que você concluir, me envie a sua atividade realizada, para que eu possa fechar o nosso conteúdo desse mês, e nós vamos fazer uma prática de avaliação para avaliar tudo isso que nós aprendemos nesse mês, inclusive a questão comunicativa de vocabulário. Vale, meninas? Então, nós vamos ficar por aqui. Esta é nuestra classe de hoje e muitas graças por la atenção. Hasta la próxima classe. Adeus.